Agora dá, vamos lá. Bom, deixa eu só fazer aqui. Pode? Deixa eu mandar o Luiz aqui. Eu leio tudo. Bora. Vamos. Deixa eu só ver se ele ligou aqui. Vamos lá. Boa noite a todos. Sessão ordinária, dia 28 de maio de 2024. Solicito ao vice-presidente que faça a chamada. Vereador Tiago Souza. Presente. Vereador Zé Preto. Presente. Vereador Edilson da Ilha, presente. Vereador e presidente abençoado. Presente. Vereador Ezequiel. Presente. Constatado o número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço para o vice-presidente Edilson ler o salmo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Amém. Estão em discussão a ata da sessão extraordinária dia 10 de maio e ordinário dia 14 de maio e extraordinário dia 14 de maio. Estão em votação as atas. A atas extraordinário dia 10 de maio, ordinário dia 14 de maio e extraordinário dia 14 de maio foi aprovada. Ofício GP 93 de 2024. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, submetemos à apreciação e deliberação de Vossa Excelência e nobres pares o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025, conforme disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 43, inciso 13º da Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Justificativa. A Constituição Federal determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro subsequente e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Desde o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a LDO passou a ter um papel importante na condução da política fiscal do município, devendo estabelecer as metas fiscais a serem atingidas a cada exercício financeiro. Para tanto, poderão ser utilizados mecanismos como a limitação de empenho das dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual. A LDO, por se situar em uma posição intermediária entre as diretrizes, objetivos e metas definidas no PPA, do plano de governo do prefeito e da previsão da receita e fixação das despesas da LOA, cumpre o papel de balanceamento entre a estratégia traçada no início da gestão e as reais possibilidades que vão se apresentando ao longo dos anos de implementação do plano plurianual. Vale ressaltar que as metas estabelecidas na LDO não se constituem limite à programação da despesa, mas base para a programação e execução das despesas a serem incluídas no orçamento. Nesta LDO, as metas fiscais para o exercício de 2025 foram estabelecidas de forma a manter a continuidade dos investimentos e ao equilíbrio fiscal da administração municipal, principal indicador de solvência do setor público.
projeto de lei da LDO 2025, ora encaminhada à apreciação dessa Casa Legislativa, observa os programas concebidos no Plano Plurianual de Investimentos para o período 2022-2025, estabelecidos na Lei Municipal nº 1504 de 2021 e elaborado nos termos do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, e as classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério da Fazenda. Na realização das estimativas da Receita, foram observadas as normas constantes do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o exercício 2025, um dos objetivos do Executivo é promover a política fiscal do município na busca da gestão equilibrada dos recursos públicos para dar condições necessárias à execução das atividades exigidas pelos munícipes. Por outro lado, o Executivo tem se empenhado sempre em realizar as ações de seu governo, priorizando as metas para atender os anseios da população no que diz respeito aos serviços das áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer, turismo, meio ambiente, saneamento, mobilidade e segurança, considerados estes essenciais para o desenvolvimento da cidade. Para tanto, a administração vem atuando na melhoria do mecanismo de arrecadação por meio do combate à sonegação fiscal, permitindo-se, assim, fazer uma maior justiça social. A seguir, apresentamos as análises efetuadas sobre as diretrizes que visam estabelecer as receitas estimadas e as despesas previstas na ocasião de apresentação do orçamento para o exercício de 2025. Receitas. Com fundamento no estudo realizado pela empresa Consórcio Ilhabela Gestão e Desenvolvimento, documento anexo integrante ao presente projeto de lei, com a colaboração e apoio da Secretaria Municipal de Gestão Financeira, foi projetado o conjunto de receitas orçamentárias do município de Ilhabela, que, no total, resultou em uma expectativa de arrecadação consolidada para 2025 de R$ 1.096.600.000. A previsão de arrecadação consolidada para a LDO 2025 constitui um decréscimo de 2,5 pontos em relação à estimativa inicial da LOA de 2024, que se explica fundamentalmente pela diminuição esperada nas receitas advindas dos royalties de petróleo, em conformidade com o estudo realizado pela empresa Consórcio Ilhabela Gestão e Desenvolvimento. Nesse estudo, foi constatado um declínio dos preços de referência para o cálculo dos royalties utilizados pela ANP durante os últimos 2 anos, como consequência da volatilidade dos preços internacionais do petróleo e da desvalorização do dólar frente ao real. Adicionalmente, no estudo, também foi observado a queda no desempenho na produção dos principais campos confrontantes do município de Ilhabela, que vem acontecendo desde 2019. De acordo com o anteriormente exposto, além das incertezas do cenário do mercado internacional do petróleo, a equipe técnica da empresa realizou projeções mais conservadoras para a arrecadação dessas receitas para os anos 2024 e 2025, em relação às estimativas divulgadas pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, em seu painel dinâmico de estimativas de royalties e participações especiais. Segundo as grandes categorias econômicas, a receita total consolidada projetada para 2025 está conformada por 98,2% pelas receitas correntes e só por 0,1% pelas receitas de capital e 3,3% das receitas intra-orçamentárias. Finalmente, a conta redutora do Fundeb corresponde a 1,6% do total da receita hora prevista. Dentro das receitas correntes, se sobressaem as transferências correntes, que com o montante previsto de R$ 613,5 milhões, representa 55,9% do valor total projetado da receita consolidada. Não obstante, a redução esperada em decorrência da volatilidade dos preços internacionais do petróleo dentro deste grupo de receitas, os royalties, continuarão sendo a principal fonte de arrecadação do município de Ilhabela, com uma previsão de 456 e 400 milhões no cenário mediano,
participando assim com 41,6% no orçamento total consolidado na LDO 2025. Em segundo lugar, se destaca a receita patrimonial, que com um montante total projetado de 314,8 milhões, representa 28,7% da previsão da receita total consolidada para 2025. Em terceiro lugar, estão as receitas por impostos, taxas e contribuições de melhoria, que são de competência municipal, e com valor projetado de 123 milhões, representam 11,2% do total geral do orçamento consolidado previsto para a LOA 2025. Por último, ainda merecem destaque dentro do cenário mediano, integrando o grupo das transferências correntes, estão as transferências constitucionais, FPM, ITR, IPVA, ICMS e IPI, que estão projetadas em um valor total de 89 milhões para o exercício de 2025, representando 8,1% do orçamento total consolidado. Ressaltamos que os valores projetados para as receitas municipais no estudo realizado pela empresa de consultoria em parceria com a equipe técnica da Secretaria de Gestão Financeira e que são as fontes de recursos financeiros para as metas e prioridades da administração municipal na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, ainda poderão sofrer alterações até a elaboração do orçamento, a LOA, em setembro desse ano, tendo em vista que algumas receitas não têm definido até o momento o montante que caberá ao município. Mesma situação enfrentada com o recebimento das transferências voluntárias da União e do Estado. As metas e prioridades estão especificadas no documento anexo 6º-A, demonstrativo de programas e ações por órgão e unidade, físico e financeiro, integrante deste projeto de lei. Despesas. Relativamente às despesas, do total estimado para receitas, estão assegurados os recursos mínimos constitucionais para a manutenção da educação e da saúde, custeio com os encargos compulsórios do município, garantindo o funcionamento da máquina administrativa municipal e para os investimentos que foram programados pelas secretarias municipais e demais órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo e Legislativo. A participação popular foi garantida na realização de 6 audiências públicas realizadas nas regiões Sul, Norte e Centro, de forma presencial e com transmissão eletrônica, que aconteceram nos bairros do Bexiga, Camarão, Itaguaçu, Armação, Toque e Perequê. Ao todo, houve um comparecimento de 417 pessoas que tiveram a oportunidade de apresentarem suas sugestões presencialmente. Adicionalmente, as 6 audiências também foram transmitidas eletronicamente através de live pela conta oficial do Facebook da Prefeitura Municipal, obtendo-se um alcance de 6.779 internautas. As sugestões apresentadas pelos munícipes por meio eletrônico durante a consulta pública realizada através do portal oficial da Prefeitura Municipal de Ilhabela, disponibilizada à população durante o período de 5/3/2024 a 14/4/2024, assim como as recebidas através do e-mail da Secretaria de Gestão Financeira, foram encaminhadas às pastas responsáveis na administração municipal para serem analisadas quanto à viabilidade de execução no próximo ano, sendo anexadas ao presente projeto de lei. Finalmente, cabe reiterar a importância do presente projeto de lei para dar as diretrizes e estabelecer o regramento necessário à elaboração, aprovação e execução da Lei Orçamentária de 2025, e para a consolidação de bases fiscais requeridas, objetivando o desenvolvimento de nossa cidade. Certos do apoio dos nobres senhores vereadores, estamos confiantes de que conseguiremos, em 2025, dar novos e significativos passos no caminho do desenvolvimento humano sustentável, da continuidade do crescimento econômico e da justiça e inclusão social que todos almejamos. Destarte confiantes de que a presente propositura será merecedora da atenção e aprovação dessa edilidade, solicitamos a sua séria de tramitação, observados os ritos desta Casa de Leis. Antônio Luiz Colucci, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 23 de 2024.
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025 e dá outras providências. Prefeito do município de Estância Balneária de Ilhabela, Antônio Luiz Colucci, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece, nos termos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo único. Além das normas a que se refere o CAPT, esta lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Capítulo 2º das metas e prioridades da administração municipal. Artigo 2º. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2025 são as especificadas no anexo de metas e prioridades, denominado anexo 6º-A, demonstrativo de programas e ações por órgão e unidade, físico e financeiro, integrante desta lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite a programação da despesa. Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata esse artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. Questão de ordem, presidente. Gostaria só de registrar minha presença. Capítulo 3º das metas fiscais. Artigo 3º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2025 são as estabelecidas no anexo de metas fiscais integrante desta lei, desdobrado em tabela 1, metas anuais, tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Tabela 6, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. Tabela 6.1, projeção atuarial do RPPS, fundo em capitalização. Tabela 7, estimativa e compensação da renúncia de receita. Tabela 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária para 2025 poderá conter anexos revisados e atualizados no todo ou parte das tabelas de resultados fiscais de que trata esse artigo. Parágrafo 2º. O anexo da Lei Orçamentária Anual de que trata o artigo 5º, inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, será elaborado contemplando as eventuais alterações previstas no parágrafo 1º deste artigo. Capítulo 4º dos riscos fiscais. Artigo 4º. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas serão avaliados no anexo de riscos fiscais, integrante desta lei, detalhado no demonstrativo de riscos fiscais e providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo que venham a se concretizar. Parágrafo único. Para os fins desse artigo, consideram-se passivos contingentes e ou riscos fiscais possíveis obrigações presentes cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob controle do município. Capítulo 5º da reserva de contingência. Artigo 5º. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e será fixada em, no máximo, 10% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta. Parágrafo 1º. Não será considerada, para fins do disposto no caput desse artigo, a reserva orçamentária para a formação de poupança pública, formada para garantir os aportes financeiros do Fundo Soberano do município de Ilhabela, FSMI, que será fixado em atendimento à Lei Complementar Municipal 1333, de 2018.
Parágrafo 2º. Não será considerada para fim do disposto no caput deste artigo a reserva do Fundo de Previdência formada para manter o equilíbrio de balanço entre as receitas e despesas e não utilizada para abertura de créditos adicionais e destinada a garantir desembolsos do RPPS em exercícios futuros. Parágrafo 3º. Não será considerada para fins do disposto no caput deste artigo a reserva especial para emendas impositivas do Legislativo Municipal, formada para separar recursos para atender emendas impositivas ao orçamento por parte do Legislativo Municipal, de que trata o parágrafo 9º, artigo 166 da Constituição Federal, e será fixada no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício 2023, em atendimento à emenda constitucional 126 de 2022. Capítulo 6º do equilíbrio das contas públicas. Artigo 6º. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração municipal buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual do período 2022-2025. Capítulo 7º. Da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Artigo 7º. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a contabilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas. Parágrafo 1º. Integrarão essa programação as transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o Tesouro Municipal. Parágrafo 2º. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês. Artigo 8º. No prazo previsto no caput do artigo 7º, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da administração indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira e montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados. Parágrafo 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá à limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo. Parágrafo 3º. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social. Capítulo 8º, das despesas com pessoal. Artigo 9º. Desde que respeitados os limites e as vedações previstas nos artigos 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para, primeiro, concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de encargos, emprego, funções ou alteração de estruturas de carreiras. Segundo, admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. E terceiro, realização de concurso público. Parágrafo 1º. Os aumentos de despesa de que trata esse artigo somente poderão ocorrer
se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e acréscimos dela decorrentes. Inciso 1º, lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1º do CAPT. Segundo, no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. E terceiro, deverão ser devidamente acompanhadas a premissas e metodologia de cálculos utilizadas, conforme estabelece o artigo 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, e b, comprovação de que a medida, em seu conjunto, não impacta a meta de resultado primário estabelecida nesta lei, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 17 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, e nem os limites de despesas primárias estabelecidas no artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias. Parágrafo 2º, na hipótese de ser atingido o limite prudencial 51,30% de que trata o artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo, primeiro, para atender às demandas inadiáveis de atenção básica de saúde, e segundo, para a manutenção das atividades mínimas da instituição de ensino. Capítulo 9 dos novos projetos. Artigo 10. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo 1º. A regra constante do CAPT não se aplica no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas. Parágrafo 2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência. Capítulo 10. Do estudo de impacto orçamentário e financeiro, artigo 11, para os fins do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar 101 de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas com a aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos 1º e 2º do artigo 75 da Lei Federal número 14.133 de 2021, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal com base no artigo 182 da referida lei. Capítulo 11º do controle de custos, artigo 12. Para atender ao disposto no artigo 4º, inciso 1º, a linha E da Lei Complementar 101 de 2000, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos. Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas de controle externo. Capítulo 12º, da transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privado. Artigo 13. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente da administração. Parágrafo único. De igual forma, ao disposto no caput desse artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit da pessoa jurídica. Artigo 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras, porventuras existentes, especialmente as contidas na Lei Federal número 4.320 de 1964 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. Inciso 1º.
Apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos. Segundo, demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor em relação à sua aplicação direta. Terceiro, justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário. Quarto, em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Quinto, vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades congêneres ou não. Sexto, apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada. Parágrafo 1º. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal 4.320 de 64, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação e cultura. Parágrafo 2º. As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo 1º desse artigo. Artigo 15. As transferências financeiras a outras entidades de administração pública municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização. Parágrafo único. Os repasses previstos no CAPT serão efetuados em valores decorrentes na própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais suplementares especiais autorizados em lei e dos créditos adicionais extraordinários. Artigo 16. As disposições dos artigos 13 e 14 desta lei serão observadas sem prejuízos do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei Federal 13.019 de 2014 e seu decreto regulamentador, quando aplicáveis aos municípios. Artigo 17. Fica o Poder Executivo autorizado a arcar com as despesas de competências de outros entes da Federação, caso estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres, e se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis e haja autorização legislativa, dispensada essa no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União. Capítulo 13º, das alterações na legislação tributária e da renúncia de receitas. Artigo 18. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alteração na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. Artigo 19. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre as alterações na legislação tributária, especialmente sobre instituição ou alteração da contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados, modificação nas legislações do imposto sobre serviços de qualquer natureza, do imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos a eles relativos e do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa, e aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do município e dos contribuintes. Artigo 20. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita, só será promovida se observadas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, devendo os respectivos projetos de lei serem acompanhados dos documentos e informações que comprovem o atendimento do disposto no caput de referido dispositivo, bem como do seu inciso 1º ou 2º. Capítulo 14º das disposições finais. Artigo 21. Com fundamento no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, dos artigos 7º e 43 da Lei Federal número 4.320 de 64,
A Lei Orçamentária de 2025 conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados. Primeiro, no mínimo, o índice da inflação acumulada nos últimos 12 meses sobre o total da despesa fixada na LOA de 2024, conforme recomendação expressa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos apontamentos do município, Manual de Planejamento Público 2021. E segundo, o valor da dotação consignada como reserva de contingência para cumprir as determinações do artigo 5º, inciso 3º, a linha B, da Lei Complementar Federal número 101 de 2000 e do artigo 8º da Portaria Interministerial STN-SOF número 163 de 2001. Parágrafo 1º, a dotação consignada como reserva de contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de créditos adicionais especiais autorizadas em lei. Parágrafo 2º, além do disposto nesse artigo, fica o Poder Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2025. Vinculados a operações de crédito até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante nessa lei, destinados a cobrir insuficiência nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa pessoal e encargos sociais, juros e encargos à dívida, amortização da dívida, contribuição à PASEP e para atender ao pagamento de sentenças judiciais até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos. Artigo 22. Além da autorização disposta no artigo 21, fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, transpor, remanejar e transferir, total ou parcialmente, recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, até o limite de 10% da despesa fixada nas dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 2025. Artigo 23. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2025 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações das suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação. Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2025 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município, ao novo órgão. Artigo 24. Projeto de Lei Orçamentária de 2025. A respectiva lei e os créditos adicionais discriminarão em categorias de programação específicas as dotações destinadas a repasse financeiro a entidades de terceiro setor para subvenções sociais, contribuições, auxílio, em consonância com as normas da legislação federal vigente, em particular com a Lei Federal número 13.019/2014 e seu decreto regulamentador. Pagamento de precatórios judiciários e de sentenças judiciais de pequeno valor. Artigo 25. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que direta ou indiretamente importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do município deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos nos exercícios em que entrarão em vigor e nos 2 subsequentes, conforme dispõe o artigo 16 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo 1º. A proposta orçamentária para o exercício 2025 contemplará a dotação consignada na ação 9.992, reserva específica para emendas impositivas do Legislativo Municipal, em montante correspondente a 2% da receita corrente líquida realizada no exercício de 2024, destinada a dar amparo a emendas parlamentares impositivas, importância esta que poderá ser
anulada para os efeitos do disposto no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Parágrafo 2º, na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições das emendas deverão demonstrar sua compatibilidade com o plano plurianual e a respectiva lei de diretrizes orçamentárias, e que não serão ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal. Artigo 26. Serão considerados impedimentos de ordem técnica o óbice identificado no processo de execução que inviabilize o empenho, a liquidação ou o pagamento das programações originadas pelas emendas legislativas à proposta orçamentária, tais como a inobservância de qualquer das áreas temáticas do artigo 25 pelo objeto da emenda, valor atribuído ao objeto da emenda ser inferior ao custo efetivo, a não apresentação da proposta e plano de trabalho ou a não realização da complementação dos ajustes solicitados no plano de trabalho no prazo fixado pelo órgão ou entidade executora, a desistência da proposta por parte do proponente. Artigo 27. Os créditos consignados na Lei Orçamentária de 2025, originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender à meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda. Parágrafo único. No caso das emendas de que trata o caput deste artigo, e na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente. Artigo 28. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades de execução orçamentária. Artigo 29. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2024. Parágrafo único. O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2025, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados da respectiva memória de cálculo, conforme estabelece o artigo 12 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Artigo 30. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício 2025, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 em cada mês, observados na execução individualmente o limite de cada dotação proposta. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada 1/12 não utilizada em cada mês será somada ao valor dos 1/12 posteriores. Parágrafo 2º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo. Parágrafo 3º. Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária de 2025 para fins do cumprimento do disposto no artigo 16 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Artigo 31. Poder Executivo providenciará um envio exclusivamente em meio eletrônico para a Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2025, de demonstrativos com informações complementares detalhando a despesa dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa. Artigo 32. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais na área de educação e de saúde, serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar em 2025, que forem pagas até
31 de janeiro do ano subsequente, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 33, os órgãos responsáveis pelo setor jurídico da administração direta, autarquias e fundações e legislativo encaminharão, conforme a pessoa jurídica que estejam vinculados ao órgão encarregado da elaboração do orçamento até 31 de julho de 2024, a relação dos débitos atualizados constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária, conforme determina o artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, especificando número e data do ajuizamento da ação ordinária, tipo do precatório, tipo da causa julgada, data da autuação do precatório, nome do beneficiário, valor a ser pago e data do trânsito em julgado. Parágrafo único. A inclusão de recursos na lei orçamentária será realizada de acordo com os seguintes critérios e prioridades, respeitada a ordem cronológica. Primeiro, certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução. Segundo, certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos e fruto de acordos judiciais entre as partes que represente ganho por parte da administração. Artigo 34. Integram como anexos da presente lei, além dos já previstos nos artigos 2º e 3º, os documentos que acompanham a Lei de Diretrizes Orçamentárias a seguir. Estrutura orçamentária, programas, projetos e atividades, demonstrativo de programas e ações por órgão e unidade físico e financeiro, estudo sobre a projeção das receitas para 2025, relatório das obras em andamento, conforme artigo 45, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000, planilha de investimentos, despesas de capital previstas para 2025, edital de convocação pública, participação popular, consulta pública e sugestões, apresentação técnica e atas das audiências públicas e divulgação. Artigo 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Antônio Luiz Colucci, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei de número 023, de 2024, para a Comissão de Justiça, Finanças, Obras e Educação para os necessários pareceres dessa comissão. Ofício GP 92/2024, encaminha cópia das informações prestadas pelas secretarias municipais em atenção aos requerimentos 113, 114, 115 e 116, todos de 2024 e todos de autoria do vereador Edilson César dos Santos. Requerimentos 128, 129 e 130, todos de 2024 e todos de autoria da vereadora Diana Matarazzo Falcão de Almeida. Requerimentos números 131 e 132, ambos de 2024 e ambos de autoria do vereador Raul Gonçalves Cordeiro. Ofício GP 94/2024, encaminha cópia da Lei Municipal número 1648/2024 e dos decretos números 10.420/2024, 10.421, 422, 423, 10.424, 425, 426, 427, 428, 429, 10.430, 431, 432, 433, 434, 435, 10.436, 437, 438, 439, 440, 441, 10.442 e 10.443, todos de 2024. Ofício GP 99/2024, encaminha cópia das informações prestadas pelas secretarias municipais em atenção aos requerimentos números 134, 142, 143, 144, 154 e 155, todos de 2024 e todos de autoria do vereador Alessandro Carvalho Vieira. Requerimentos 135, 136, 137, 138, 147, 148, 149, 150 e 152, todos de 2024 e todos de autoria da vereadora Diana Matarazzo Falcão de Almeida. Requerimentos 139, 140 e 141, todos de 2024 e todos de autoria do vereador Tiago Souza Santos. Requerimentos números 145, 146 e 151, todos de 2024 e todos de autoria do vereador Edilson César dos Santos. E requerimento 153, 2024, do vereador Ezequiel de Jesus Alves.
Recebido de vereadores. Senhor presidente e senhores vereadores, apresento o projeto de lei que denomina de Rua José Rosa de Jesus o prolongamento da Rua do Quilombo, no bairro do Perequê, contendo uma extensão de 105 metros e 60 centímetros de largura por 10 metros e 30 centímetros. Justificativa. José Rosa de Jesus, popularmente conhecido como Zé Rosa, nasceu na praia do Perequê, em 25 de junho de 1925. Filho de caiçaras da praia do Perequê, Dona Maria de Jesus e do senhor Gil Batista de Oliveira. Durante sua adolescência e vida adulta, trabalhava como pescador. Casou-se com Benedita Mendes de Jesus, outra filha da terra. Tiveram 5 filhos, Lena, Marlene, Zezinha, em memória, Luiz e Zico. Para a sobrevivência da família, plantavam café, colhiam mandioca e banana e vendiam no mercado de Santos, onde sua locomoção era de barco a remo. Após o novo desenvolvimento na Ilhabela, através da inauguração da balsa em 1959, fez o curso na Marinha como moço de máquina e, com muito sacrifício, foi admitido e fez parte da primeira tripulação da balsa. Trabalhava com muita alegria e amor à profissão, onde o mar sempre fez parte de sua vida. Levava a balsa para sempre fazer manutenção no porto de Itajaí, em Santa Catarina, e Santos, em São Paulo. Enfrentaram muito tempo ruim em mar aberto para deixar as balsas da época impecáveis. Sempre pensando em fazer seu melhor em prol da população caiçara de sua terra natal, em 1990 se aposentou. Criou seus netos em 2016, faleceu e deixou seu legado, onde sempre é lembrado por sua honestidade e rigidez em seus atos. Nesse sentido, o projeto de lei em tela, para a qual conto com o voto dos nobres pares para aprovação. Edilson César dos Santos, Edilson da Ilha, vereador PL. Projeto de lei número 24 de 2024. Dispõe sobre denominação de via pública. Câmara Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, aprova. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua José Rosa de Jesus, a extensão da Rua do Quilombo, no bairro do Perequê, medindo 105 metros e 60 centímetros de largura e largura de 10 metros e 30 centímetros. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edilson César dos Santos, Edilson da Ilha, vereador PL. Encaminho o projeto de lei de número 024/2024 para a Comissão de Justiça, Finanças, Obras e Educação. Senhoras e senhores vereadores, apresento o projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de Ilhabela a Semana da Mobilização Municipal pela Saúde Mental Materna e da outras providências. Justificativa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde mental significa o estado de bem-estar, em que as pessoas conseguem perceber suas próprias habilidades e lidar com as adversidades da vida. Nesse sentido, podemos definir a saúde mental materna como o bem-estar das gestantes e puérperas na gravidez, após o parto e durante todo o período de cuidado com o bebê. A saúde mental materna também é imprescindível para o desenvolvimento afetivo das crianças. Embora considerada como uma sublime virtude, a maternidade traz muitas dificuldades para as mulheres, seja durante a gravidez ou no pós-parto, quando precisam se adaptar à nova rotina, fatores que acabam comprometendo o psicológico das mães. O nascimento de um bebê é sempre uma alegria, mas pode desencadear emoções de medo e ansiedade, que acabam por afetar de forma negativa a saúde mental materna. Estudos revelam que 1 em cada 4 mulheres sofre de depressão pós-parto, sendo que mais da metade desses casos já se manifesta durante a gestação, porém não é diagnosticada precocemente e nem tratada adequadamente. A falta de um diagnóstico precoce vem gerando um aumento expressivo nos casos de depressão, ansiedade e, infelizmente, suicídio entre as mães. Além disso, há um grande contingente de mulheres com transtornos mentais em idade reprodutiva, sendo vulnerabilizadas pelo forte estigma social relacionado aos transtornos mentais e à maternidade.
O rápido conhecimento do problema, com diagnóstico precoce, é imprescindível para a eficiência do tratamento e para minimizar os danos emocionais associados ao agravamento do quadro. A instituição de uma semana de mobilização municipal para a saúde mental materna é relevante para difundir o conhecimento sobre a doença, suas causas e tratamento, bem como para acolhimento das gestantes e mães. A escolha do mês de maio para a celebração, por sua vez, está relacionada à comemoração do Dia das Mães. Diante do exposto, conto com o voto dos nobres pares para a aprovação da presente propositura. Alessandro Carvalho Vieira, Alessandro Abençoado, vereador PL. Projeto de lei número 25 de 2024. Institui e inclui no calendário oficial de Ilhabela a Semana da Mobilização Municipal pela Saúde Mental Materna e dá outras providências. Câmara Municipal da Estância Balneária de Ilhabela aprova. Artigo 1º. Institui no âmbito do município de Ilhabela a Semana de Mobilização Municipal pela Saúde Materna, a ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de maio. Artigo 2º. A Semana da Mobilização Municipal pela Saúde Mental Materna tem como objetivos, primeiro, difundir o conhecimento sobre a saúde mental materna. Segundo, realizar ações de conscientização sobre a importância da saúde mental materna. Terceiro, incentivar o cuidado e a promoção da saúde mental materna. Quarto, priorizar atividades nas áreas de saúde, educação e assistência social e propor e apoiar medidas, atividades e políticas que promovam a saúde mental materna. Quarto, priorizar outras atividades relacionadas ao tema. Artigo 3º. Durante a Semana de Mobilização Municipal pela Saúde Mental Materna, poderá haver, a critério do Executivo ou por iniciativa da sociedade, primeiro, campanhas educativas com distribuição de material informativo, visando a informação e orientação sobre a importância da saúde mental materna. Segundo, reuniões, palestras, cursos, oficinas, simpósios, encontros, fóruns e outros eventos que visem a informação e conscientização sobre a importância da saúde mental materna. Terceiro, atividades para incentivar o poder público municipal, as empresas, entidades de classe e a sociedade civil organizada a se engajarem nas campanhas pela saúde mental materna. E quarto, outras atividades relativas ao tema. Artigo 4º. O resultado dos trabalhos, as propostas e sugestões para a realização de ações e programas que promovam o cuidado e a promoção da saúde mental materna poderão ser encaminhados aos órgãos competentes para estudos sobre a viabilidade de sua implantação. Artigo 5º. A Semana da Mobilização Municipal pela Saúde Mental Materna passa a integrar o calendário de eventos oficiais do município de Ilhabela. Artigo 6º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Alessandro Carvalho Vieira, Alessandro Abençoado, vereador PL. Encaminho o projeto de lei de número 025 de 2024 para a Comissão de Justiça, Finanças, Obras e Educação. Requerimento 156 da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, requerendo ao Executivo informações sobre o contrato número 36 de 2021, firmado entre a Prefeitura de Ilhabela e Comercial João Afonso Limitada para aquisição de cestas básicas. Requerimento 157, 2024, da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, requerendo ao Executivo Municipal informações sobre o processo TC 0021603.989.18, dígito 7. Requerimento 158, 2024, da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, requerendo ao Executivo Municipal informações sobre o processo ofício CECR número 5.369, de 2023. Requerimento 162, 2024, da vereadora Diana Matarazzo Falcão de Almeida, requerendo ao Executivo Municipal informações sobre as desapropriações que estão sendo realizadas no bairro Vila. Requerimento 163, 2024, da vereadora Diana Matarazzo Falcão de Almeida, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de realizar o fechamento da vala na rua Marina de Oliveira Vieira, no bairro Costa Bela.
Requerimento 164/2024, da vereadora Diana Matarazzo Falcão de Almeida, requerendo ao Executivo Municipal o envio de cópia das provas aplicadas nos processos seletivos realizados para vagas na Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela nos anos de 2023 e 2024. Presidente, questão de ordem, gostaria de assinar em conjunto e pedir discussão do requerimento. Requerimento 165/2024, da vereadora Diana Matarazzo Falcão de Almeida, requerendo ao Executivo Municipal informações sobre o veículo negado a menor portadora de paralisia cerebral, Ayla Marina Tavares da Silva, de 4 anos. Requerimento 166/2024, da vereadora Diana Matarazzo Falcão de Almeida, requerendo ao Executivo Municipal informações sobre a folha de pagamento dos funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela. Requerimento 167/2024, do vereador Edilson César dos Santos, requerendo ao Executivo Municipal a possibilidade da construção de uma pista oficial de atletismo. Requerimento 168/2024, do vereador Edilson César dos Santos, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de instalar torneiras próximas às quadras de beach tênis na praia do Itaquanduba. Requerimento 169/2024, do vereador Raul Gonçalves Cordeiro, requerendo ao Executivo Municipal informações sobre o novo sistema do site da Prefeitura. Requerimento 170/2024, do vereador Ezequiel de Jesus Alves, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de acessibilidade nas praias. Questão de ordem, presidente. Eu podia pedir discussão sobre o requerimento. Deferido. 170. Requerimento 171/2024, do vereador Ezequiel de Jesus Alves, requerendo ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de instalar poste e rede de iluminação em via pública na rua Aurentino Guimarães da Silva, no bairro Barra Velha. Requerimento 172/2024, do vereador Alessandro Carvalho Vieira, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de realizar a remoção de árvore na Avenida Governador Mário Cova Júnior, número 13.108, no Taubaté. Requerimento 173/2024, do vereador Alessandro Carvalho Vieira, requerendo ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de realizar melhorias no acesso a costeiro na Rua dos Eucaliptos, no Bexiga. Requerimento 175/2024, da Comissão de Finanças e Orçamento, requerendo a realização de audiência pública para a apresentação e discussão do projeto de lei número 23/2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2025. É o 9, né? Não tem a 7 aqui. Então, só entrega, né? É outra coisa. Essa eu vou ler. Você vai entregar. Moção número 9 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento à mesa, ouvido plenário na forma regimental, moção de louvor aos profissionais da equipe de controle de vetores de Ilhabela, que estão na linha de frente de combate à dengue. Justificativo. A presente moção de louvor aos profissionais da equipe de controle de vetores de Ilhabela contribuem direta e indiretamente para o combate à dengue no município de Ilhabela. É um reconhecimento e gratidão ao excelente trabalho desses colaboradores que têm desempenhado suas funções com dedicação,
A equipe responsável pela educação em saúde do controle de vetores, informação, educação e comunicação, desempenha um papel importante na promoção da saúde pública, especialmente no combate às arboviroses como a dengue. A ação consiste em campanhas de mobilização social, onde a equipe organiza e implementa campanhas de grande porte, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos como pneus, que podem servir como criadouros para mosquitos. Vale ressaltar o projeto Juntos contra a Dengue, que acontece nas escolas municipais, o tratamento das brigadas contra o mosquito Aedes aegypti, as ações de orientação e a participação em eventos intersetoriais com a colaboração da Secretaria da Saúde e as demais secretarias. A equipe de controle de vetores tem somado forças com os ACS, Agentes Comunitários de Saúde, e com a Secretaria de Saúde, representada pela secretária Lúcia Reale, que desempenham um excelente trabalho, oferecendo sempre apoio à equipe. Da mesma maneira, demais secretarias que têm contribuído com o trabalho, sendo elas a Secretaria Municipal das Comunidades Tradicionais, Pesca e Agricultura, representada pelo secretário Antônio Cornélio, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, representada pela secretária Cátia Freire, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, representada pelo secretário Walter Faustino, Secretaria Municipal de Mobilidade e Segurança, representada pelo secretário Cristobal Gomes, e Defesa Civil, representado pelo diretor Carlos Norberto Zanato, que tem disponibilizado o seu pessoal e veículos para a realização das ações. Devido ao aumento de casos, o arrastão tem acontecido eventualmente aos sábados e tem sido muito importante a colaboração das demais secretarias na colaboração do trabalho, na retirada de podas, limpeza de cachoeiras e remoção de inservíveis. Os colaboradores que estão na linha de frente de combate à dengue realizam atividades diárias, percorrendo todo o município de Ilhabela com ações efetivas de bloqueio contra o criadouro, que é feito a partir de um caso confirmado de dengue. Desta maneira, o bloqueio é feito em um raio de 150 metros das proximidades, eliminando larvas e mosquitos, trabalho de nebulização, que é a aplicação de inseticida, a fim de eliminar o mosquito contaminado, além de vistoria em imóveis especiais, que são locais de grande circulação de pessoas e fácil transmissão de vírus, como exemplo as escolas, supermercados, postos de saúde, e vistorias em pontos estratégicos, que são locais onde se encontram grande quantidade de recipientes que possam acumular água, exemplo, marinas, aterro sanitário e cemitério. Em alguns locais onde o agente não consegue resolver de imediato, por conta da sua complexidade, requerendo assim retorno para adotar as medidas mais enérgicas, é necessária a aplicação de multa, de acordo com a lei municipal, pois o responsável não quer cooperar com o trabalho, colocando em risco a saúde pública. Nesse sentido, a equipe vem enfatizando a necessidade da cooperação da população como um todo, nos cuidados que devem ser tomados em suas residências, para o combate da dengue seja mais eficaz. E isso só será possível com a união do trabalho da equipe CVI em conjunto com a comunidade. São mais de 50 funcionários desempenhando um trabalho incansável, com muita dedicação demonstrada diariamente. Sendo assim, é mais que louvável o reconhecimento do trabalho de quem tem se comprometido diariamente com a comunidade. Vocês têm realizado um trabalho essencial, em uma época que se torna desafiador e exige muita coragem, perseverança e um imenso esforço físico e emocional. Estão na linha de frente, muitas vezes enfrentando condições adversas, colocando em risco a própria saúde para garantir que o município de Ilhabela possa ter um ambiente mais seguro. O impacto positivo das ações realizadas pela equipe é de valor inestimável. Em nome do supervisor Sandro de Almeida, coordenador administrativo Ricardo Barione, dos coordenadores de campo Fernando de Assis, Vitor Nascimento, Wallace Ramos e Rafael Rodrigues, da Secretaria de Saúde, a senhora Lúcia Reale, do secretário adjunto, o senhor Maurílio Bianchi, e da gerente de saúde, a senhora Cristina Irakawa, queremos agradecer a todos os colaboradores pela dedicação e profissionalismo. Todos vocês são parte essencial na contribuição e combate à dengue.
Ante o exposto, solicitamos aos demais colegas e nobres vereadores que votem favoravelmente a moção para sua devida aprovação. Ezequiel de Jesus Alves, Ezequiel Alves, vereador PL. Está em discussão a moção de número 009/2024. Cada vereador poderá falar uma vez por 5 minutos. Eu quero aqui dar boa noite a todos, os internautas, todos que estão aqui nos ouvindo, os vereadores estão aqui. Parabenizar o Ezequiel por essa ação muito importante, porque onde nós passamos, vocês aí, batendo em porta, conversando com os munícipes, porque a dengue é mundialmente, né, no Brasil todo, e nós estamos aí trabalhando em prol. Parabéns à saúde também, todos envolvidos, e eu quero dizer que eu faço parte também dessa luta, né, quando o coronel Lídio estava lá na frente. Diretor, parabéns também, você que deu essa caminhada, e com o pedido do Lídio, né, o Sandro também estava lá, nós mandamos a emenda impositiva para ajudar vocês. Foi uma SPIN, né, que nós compramos, e mandamos mais, acho que 150 mil para a compra de API. Eu creio que isso está sendo muito usado, parabéns para vocês aí, e a gente faz parte dessa história, e parabéns para todos vocês aí que estão trabalhando em prol da nossa cidade. E cada local que vocês acham, cada local que vocês conversam com a população, como é importante cada um limpar o seu quintal, né, limpar aí o voltinho também dos serviços municipais. Eu vejo limpando os bueiros, isso é muito importante, é salvando vida. E vocês fazem parte disso também, salvando vidas também. Então, parabéns para você, parabéns, Ezequiel, pela sua ação. Está em votação a moção de número 009/2024. A moção de número 009/2024 foi aprovada. Neste momento, convido o vereador Ezequiel para que faça a entrega da moção ao homenageado. Som. Bom, boa noite a todos. Com muita alegria nós recebemos a todos os presentes que estão aqui hoje nesta sessão, aos internautas que estão nos ouvindo, e dizer que o que me motivou fazer, né, esta moção é a gente presenciar o trabalho dos funcionários do CVI, né? Muitas vezes a gente escuta em casa. Estamos vivendo isso no Brasil, né? Essa dificuldade que a gente enfrenta da dengue. E a dengue mata, né? E eu ali mesmo na minha casa vejo o trabalho dos meninos ali, faça chuva, faça sol, vejo eles trabalhando, fuçando muitas vezes nos matos, pneu velho. Então isso me motivou como vereador a acompanhar esse trabalho, né? Acho que é muito importante a gente valorizar o trabalho do servidor e ver de perto as dificuldades que eles enfrentam. Assim como o presidente citou aqui, né, que fez um investimento direcionado ao setor, isso é muito importante. Quando os vereadores têm esse olhar de colocar a emenda impositiva nos setores, assim como outros vereadores, porque os servidores passam muita dificuldade no seu dia a dia, né? Largar a sua casa, largar a sua família, e a gente vê tudo o que vem acontecendo, mais de 3.000 casos, né, a gente já vem enfrentando no nosso município, e ele coloca ali muitas vezes a sua própria vida, né? Muitas vezes quando a gente pega uma dengue, a gente vê a dificuldade que a gente fica em casa, né? Dengue hemorrágica, dengue que dá febre, dor, né? E o funcionário ele se expõe, né, para estar ali cuidando da sociedade. E aproveitar, né, este momento desta moção e pedir para que nós também, como moradores, viemos também fazer a nossa parte, cuidar da nossa casa, do nosso quintal, do nosso terreno. E eu me sinto muito grato, muito feliz como vereador. Convidei os secretários que fazem parte dessa união, dessa gestão, desse trabalho que vem acontecendo na cidade de Ilhabela. E primeiramente
parabenizar vocês do CVI, da dengue, como foi citado aqui, o Coronel Lídio fez parte ali da equipe também, fez um ótimo trabalho junto com o Sandro. Agradecer a secretária Lúcia, que prontamente nos atendeu para estar aqui hoje, e parabenizar vocês, funcionários, que estão todos os dias, às 7 horas da manhã, eu participei de um mutirão ali com vocês e vi a dedicação do trabalho que vocês têm ali, né, de entrar no mato, nos terrenos, é pneu, é prego velho, coisas velhas, né, agradecer a Regina, todos que estão aqui, né, que fazem esse trabalho com dedicação. Então, com muita alegria, eu queria convidar aqui os coordenadores, o Ricardo, do administrativo, convidar o Fernando de Assis, o Vitor Nascimento, o Wallace, Rafael Rodrigues, convidar o Sandro Almeida e os secretários, né, que está na frente também, organizando todo esse trabalho em conjunto com vocês. Podem vir, fiquem à vontade, se puderem aplaudir, o público presente. Venham todos os agentes de saúde também, se estiver presentes, ACS, secretária do Meio Ambiente, Kátia, secretário Cornélio, de comunidades tradicionais também, que os meninos têm essa dificuldade de entrar na embarcação, debaixo de chuva, debaixo de sol, para ir nas comunidades tradicionais também fazer esse trabalho intenso, que é o controle da dengue. Coronel Lídio, Garcia, que está aí também, todos que fazem parte desse trabalho, agentes, ACS, esses parabéns é para vocês, queridos, que fazem esse trabalho. Queria dar a fala aqui para o Sandro, em nome de todos os agentes aí. Uma boa noite a todos, presidente, vereadores que assinaram junto com essa moção, o vereador Ezequiel. Muito obrigado por estar lembrando do CVI, Controle de Vetores de Ilhabela, e por estar homenageando a todos os funcionários. O trabalho da dengue a gente sabe que não é fácil, mas temos que seguir avante, sempre atento, ajudando a população. Temos que sempre estar pronto para a batalha. E a batalha é eliminar criadouros e eliminar o mosquito. Agradeço a todos, a secretária de Saúde, Maurílio, a todos os coordenadores, a todos os funcionários. Essa aqui eu considero uma vitória, a vitória de todos. E eu quero deixar um versículo a todos vocês, que o justo, ele florescerá como uma palmeira, como cedro no Líbano. Se formos justos, sempre vamos atender a todos, independente da política. Estamos juntos contra o mosquito da dengue. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Quero enfatizar aqui também a Secretaria do Meio Ambiente, né, que gosto de todos os secretários, mas a gente sempre tem um carinho especial por alguém, né? E eu tenho esse carinho especial pela Kátia, né, que é uma guerreira, é uma batalhadora. Podem falar o que for, mas eu estive ali no executivo e eu vejo o trabalho intenso que a Kátia faz ali no meio ambiente. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, viu, Kátia? E a todos os secretários, todos os servidores públicos, a gente está aqui de passagem, né? A gente costuma dizer que nós não somos vereadores, estamos vereadores. Mas vocês, sim, representam toda a cidade de Ilhabela, porque vão estar lá, né, por muitos e muitos anos, fazendo essa dedicação pelo município. E como foi citado aqui, por mais que a política ela vive na nossa vida e na nossa casa, mas hoje esta homenagem eu não pensei em política, eu pensei em dedicar isso em respeito ao trabalho de vocês como morador de Ilhabela. Que Deus abençoe e obrigado a todos. Eu quero entregar esse certificado em nome de todos vocês que estão aqui, a secretária Lúcia, né, da Secretaria de Saúde. Esse aqui é meu. E dá a fala para a senhora também. Boa noite a todos, né, os presentes, os internautas. Dizer que a gente recebe, né, em nome da equipe toda, a gente recebe com muito carinho, né, o agradecimento de vocês. Na verdade, é muito bom
quando o trabalho é reconhecido, né? A equipe trabalha muito e a gente, na maioria das vezes, recebe críticas, mas é muito bom quando o trabalho do pessoal é reconhecido. Então, eu lhe agradeço muito e fico muito feliz por isso, e isso eu acho que eu falo em nome de todos, certo? Obrigada. Vamos juntar, pessoal, para a gente tirar uma foto? Deve ser uns 2 pontos o botãozinho desse. Eu falo por causa que há um certo tempo atrás, quando eu bati na igreja, eu participava das reuniões de CPT. Mas só o encadeamento da igreja, cara. Tá de boa, tá de boa. Presidente, questão de ordem. A moção 07 já foi lida e aprovada nessa casa. Eu gostaria de pedir que fosse lida mais uma vez. Deferido. Moção número 7 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, moção de louvor ao senhor Santos da Silva Miranda. Justificativa. Santos da Silva Miranda, nascido em 14 de novembro de 1943, na cidade de Josenópolis, Minas Gerais, teve seu primeiro contato com o litoral norte em 1967, quando ouviu na rádio sobre o alagamento em Caraguatatuba e decidiu prestar socorro às vítimas. Apaixonou-se por Ilhabela, onde se mudou com sua esposa e 3 filhos em 1969. Tendo mais 6 filhos na ilha, totalizando 9. Iniciou sua jornada trabalhando na empresa Lopes Filho. Posteriormente, na empresa Iraí Pereira Aranha, onde se destacou como carpinteiro e serralheiro, sendo conhecido como Serralheiro Miranda, do Itaguaçu. Abriu sua própria oficina nos fundos de casa, produzindo portões de ferro, lixeiras e grades. Em 1980, foi pioneiro na execução de um projeto de carro alegórico no Carnaval, orgulhando-se de sua contribuição para a história do Carnaval Ilhéu. Reside no mesmo endereço desde sua chegada. Casado por 31 anos e hoje, no térreo de sua casa, opera o comércio Pastel Itaquanduba, famoso pastel do Zé. Chegou a Ilhabela em uma época de pouca população e infraestrutura, acolhendo familiares em busca de uma vida melhor. Sua generosidade e dedicação à comunidade merecem o voto dos nobres pares para a aprovação da presente propositura. Felipe Gomes Pereira da Silva, Felipe Gomes, vereador PSDB. Na oportunidade, faremos a entrega da moção de louvor ao senhor Santos da Silva Miranda, autoria do vereador Felipe Gomes, aprovado na sessão ordinária do dia 14 de maio. Convido o vereador Felipe para que faça a entrega da moção. Gostaria aqui de chamar o senhor Miranda aqui na frente. Puderem ajudar as filhas, puderem vir com ele aqui por enquanto e ajudá-lo a vir até aqui. Bom, gente, boa noite a todos, público presente. Quero cumprimentar aqui também a equipe do controle de vetores. Parabéns pela homenagem a todos vocês. Senhor Miranda. Vamos deixar ele de frente aqui, ó. Deixar ele de frente. Pode ser, se tiver uma cadeira fácil para ele.
Por favor. Bom, pessoal, faço questão, né, da gente, todas as vezes que nós temos aqui as nossas homenagens, seja moção de louvor, título de cidadão honorário, a gente valorizar aquelas pessoas que ajudaram a construir a nossa cidade, né? E o senhor Miranda, primeiro é louvável como o senhor veio conhecer o Litoral Norte, senhor Miranda, buscando salvar vidas, buscando ajudar as pessoas, e ao conhecer Ilhabela ele se encantou e não quis mais sair daqui. Então, né, estamos aqui hoje na Câmara de Vereadores para te agradecer pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu cuidado, pela sua família que você construiu. Tem muitos outros que estão ali sentados ainda, que daqui a pouco vão tirar uma foto com você, porque o senhor é uma pessoa honrada, uma pessoa que tem uma autoestima pela participação, pelo engajamento e principalmente pelos valores que o senhor transmite pela sua família. Quero te agradecer, tive um momento ali para a gente conhecer um pouco a sua história, a sua dedicação também dentro do bairro, participação, né? Então, nada mais justo do que uma Câmara de Vereadores também trazer essa homenagem ao senhor, tá bom? Todos aqui vão aplaudir muito pelo que o senhor também trouxe para a cidade e mostrou para essa cidade também, a determinação e o trabalho. Parabéns, viu? Quero que o senhor dá umas palavrinhas para o pessoal aqui, viu? O senhor Miranda vai dar umas palavrinhas aqui. Pode ficar sentado mesmo, tá bom? Vou falar o que a pessoa interessa. O que eles interessam saber? Eles querem saber qual a história que ele pode contar. Conta para nós como é que o senhor veio conhecer o litoral e como o senhor também veio conhecer Ilhabela, o seu trabalho. O que o senhor fez bastante aqui pela Ilhabela? Aqui na Ilhabela eu fiz muito serviço que eu não sei para quem eu fiz. Não tem como saber. Eu já esqueci. Mas fiz muito trabalho. Aqui mesmo nessa propriedade eu fiz trabalho. E o que me trouxe aqui para a ilha foi o desabamento de Caraguatatuba, que foi o desabamento lá foi em 1967 que teve o desabamento, então eu fiquei sabendo, aí eu vim para conhecer e acabei ficando aqui para o lado da ilha. E por aqui eu estou até agora. Agora, de mais coisas eu não posso explicar, porque a maior parte já saiu da minha mente. Eu não consigo lembrar o quanto já passei aqui na ilha, o movimento que era, o movimento que está. Então, eu já não tenho mais como eu lembrar de tudo. Mas alguma coisa eu lembro daqui. Se a pessoa perguntar, eu sei responder. Ok, obrigado, senhor. Obrigado, senhor Miranda. Deus abençoe. Vamos aplaudir ele mais uma vez. Vou entregar para o senhor aqui. Queria chamar os amigos que vieram também prestigiar o senhor Miranda aqui, para tirar uma foto junto com ele e os familiares aqui também. Obrigado, viu, menino? Não. Indicação número 65 de 2024 do vereador Ezequiel de Jesus Alves, indicando ao Executivo Municipal a canalização do córrego da Rua Petrolina no Buraco do Morcego. Indicação número 66 de 2024 do vereador Ezequiel de Jesus Alves, indicando ao Executivo Municipal a manutenção da passarela do Parquinho e ponte da Praia da Armação. Indicação 67 de 2024 do vereador Alessandro Carvalho Vieira, indicando ao Executivo Municipal a realização da criação de prioridade para a travessia de veículos transportando pescados e frutos do mar.
Indicação número 68, 2024, do vereador Alessandro Carvalho Vieira, indicando ao Executivo Municipal o desentupimento de bueiro na rua Antônio Carlos Aires da Fé, na Barra Velha. Ofício CGC ARC 390 de 2024, processo ETC 15.675.989.17, encaminhado pelo senhor Antônio Roque Cittadini, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicando provimento parcial aos recursos ordinários interpostos, tão somente para alterar o valor da multa aplicada para 200 UFESPs, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais pontos e na conformidade do disposto no inciso 15º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual número 709 de 93, que encaminha cópia das peças dos autos em epígrafe para conhecimento e eventuais providências. Encaminho ofícios CGC-ARCE número 390 de 2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para acompanhamento e providência. Não havendo mais matéria para a leitura e nenhum vereador inscrito para a tribuna, daremos início à ordem do dia sem intervalo. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada. Vereador Tiago Souza. Presente. Vereador Zé Preto. Presente. Vereador Felipe Gomes. Presente. Vereador Edilson da Ilha. Presente. Vereador e presidente Alessandro Abençoado. Presente. Vereador Raul Cordeiro, presente. Vereadora Diana Matarazzo. Presente. Vereador Ezequiel Alves. Presente. Vereador Leleco Augusto. Presente. Passaremos agora para a discussão dos requerimentos. Está em discussão o requerimento de número 164, 2024, da autoria da vereadora Diana Matarazzo Falcão de Almeida, requerendo ao Executivo Municipal o envio da cópia das provas aplicadas nos processos seletivos realizados para a vaga da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela no ano 2023-2024, com a palavra o vereador Felipe. Boa noite a todos presentes, internautas, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Pedi discussão do requerimento porque todas as vezes que se abram seletivos, né, principalmente por parte da Santa Casa, eu tenho certeza que grande parte dos vereadores aqui recebe muitas mensagens em relação a informações, a critério de avaliação. Então, sendo uma instituição que recebe repasse do recurso público municipal, eu gostaria também de avaliar essas cópias que vão ser encaminhadas para essa casa. Saber como que foram os processos, né, para poderem avaliar. Muitos destes que participam deste processo questionam a falta de informação também da instituição para quem está participando. Então, a mesma pessoa que vai lá, faz a prova, depois agenda um outro dia, fica muito controverso aí. E há relatos, né, de pessoas que participam, faz a prova bem depois ninguém comunica a ela mais nada sobre o assunto, e há a contratação dos funcionários da mesma função ao qual elas estavam disputando também. Isso é questionável, partindo de uma instituição que tem que zelar pela transparência, por isso pedi discussão do requerimento. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Diana. Boa noite a todos. Obrigada, vereador Felipe, pela discussão. Assim como o senhor mencionou, todas as vezes que se abre um processo seletivo na Santa Casa, a qual muitos munícipes de Ilhabela sonham em ter essa oportunidade de trabalho, o meu gabinete fica lotado, a gente não consegue atender a quantidade de pessoas que nos procuram pedindo informações a respeito da prova, né? Como muitos chegam falando para a gente, que dentro da própria Santa Casa é dito que só consegue entrar na Santa Casa quem tem o famoso QI. E nós informamos que isso não é correto dizer, né? Porque o processo da administração pública
tem que ser um processo idôneo, tem que ter a aplicação da prova para que essas pessoas sejam contratadas. Inclusive, isso foi um apontamento do Tribunal de Contas e também recomendação do Ministério Público, mas a gente sabe que sempre se dá um jeitinho na administração de privilegiar aqueles que eles querem que sejam contratados em troca de favores, né? Dessa maneira, muitas pessoas, após realizarem a prova, dizerem para nós que foram muito bem nas provas, que tiveram altas pontuações, não conseguem mesmo assim serem contratadas. E aí outras pessoas que têm contatos com pessoas influentes dentro da política são chamadas de maneira mais rápida. Inclusive, não necessariamente tenham ido tão bem na prova. Esses mesmos candidatos que fazem essas provas nos dizem que não conseguem ter acesso à ordem de classificação, à correção da prova, a qual foi o critério aplicado para a contratação dessas provas. Então, há sim muitos indícios de que todas essas provas sejam mesmo direcionadas a quem indica. Então, por isso, a gente está fazendo o pedido desse requerimento para prestar esclarecimentos a toda a população de Ilhabela que nos questiona diariamente a respeito dessas oportunidades que são dadas pelo Executivo na Santa Casa. Muito obrigada a todos. Está em discussão o requerimento número 170 de 2024, autoria do vereador Ezequiel Jesus Alves, requerendo ao Executivo Municipal informação sobre a possibilidade de acessibilidade nas praias. Com a palavra o vereador José. Boa noite a todos, público presente, senhores vereadores. Eu achei até bom ver o senhor vereador, o senhor fazer também essa cobrança. E essa cobrança, o que acontece? Foi passado por essa Casa de Lei, já é um projeto de lei, né? 1496 de 2021. No início do meu mandato, o que aconteceu? Faz tempo que eu ficava pensando nisso aí, né? De acessibilidade, né? Saí em outra cidade, Santa Catarina, enfim. Eu achei tão lindo assim, aquele projeto de acessibilidade. Olha, bem-vindo o cadeirante, assim, entrava naquela rampa tão linda. Fez, então, vamos fazer aqui na ilha, por que não? Né? Tem dinheiro, tem recurso para fazer, e nós fizemos, foi aprovado aqui, nessa Casa de Lei, não sei se os outros vereadores lembram, foi aprovado nessa Casa de Leis, mas só que eu não cobrei, fiquei sem cobrar, ficou esse tempo, o prefeito sancionou, aí nós fizemos um requerimento, fazendo uma cobrançazinha, e ele se respondeu agora que vai fazer, sim, né? O senhor, quem respondeu aqui, foi o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Rairos Finder, falando que vai fazer, sim. Sobre algumas praias aqui, Praia do Periquê, Praia do Sino, enfim. E foi até melhor que agora, demorar a fazer um pouquinho, que eles implementou a ter acessibilidade às cachoeiras. Eu achei fantástico, eu achei muito bom e já deu início, já está dando início a esse trabalho e vai ser muito bom aqui para os nossos cadeirantes, nossos velhinhos, as pessoas de acessibilidade, né? É isso que eu tinha que falar com o senhor. Boa noite a todos. Com a palavra, autor do requerimento, vereador Ezequiel. Obrigado, presidente. Boa noite ao público presente, aos internautas. Esse requerimento, a gente teve essa preocupação e é um pedido de uma moradora aqui da nossa cidade. Agradeço ao vereador Zé Preto por enfatizar aí sobre a acessibilidade. A questão do tema aqui do requerimento é que ele ficou um pouco abreviado no decorrer da leitura. Sim, é uma preocupação de acessibilidade, mas o nosso requerimento aqui, Zé, a possibilidade de ter cadeiras de rodas nas praias de Ilhabela e também sobre as cadeiras de rodas anfíbia. Mas eu agradeço aí o seu apoio, né? Acaba fazendo parte aí do acesso, né, das praias. E isso que é importante, né? É uma Câmara que sempre está atenta aos pedidos dos moradores e a gente tem certeza que o Executivo vai estar realizando esse trabalho aí com muito carinho para essas pessoas que tanto
querem ter esse lazer com a sua família, né, de estar nas nossas praias, para estar ali também tendo essa apreciação e esse lazer. Obrigado aí pelo apoio e boa noite a todos. Senhor vereador, então, na verdade, dentro do projeto de lei, né, que o prefeito sancionou, que eu preciso também agradecer todos os nobres pares, nossos vereadores, porque foi em unanimidade aqui, todo mundo assinou, né? A gente não faz nada sozinho, então a gente tem essa parceria com os vereadores, também com o secretário, quero, em nome dos vereadores, agradecer todos os secretários, porque, né, a gente não faz nada sozinho. Então, dentro desse projeto de lei, tem também as cadeiras de anfíbias. Então, um projeto muito bonito, e se Deus quiser, acho que em breve nós vamos ter esse projeto na nossa cidade, que não tem no litoral norte e nem tem no litoral sul do estado de São Paulo. Então, vai ser um projeto muito bom para as pessoas cadeirantes de acessibilidade. Obrigado, viu, vereador? Coloco em votação em bloco os requerimentos número 156 a 158, a 162, a 137 e 175 de 2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que for contrário, se levante. O requerimento foi aprovado. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário, da ordem do dia, declaro aberta a fase de explicação. Primeiro vereador, Ezequiel Alves. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite aos internautas que estão nos assistindo hoje, nessa sessão, a qual quero pegar o tema hoje sobre essa moção de louvor que fizemos aqui hoje. Mais uma vez agradecer a todos os secretários, a todos os servidores, a todos os funcionários, agradecer aos vereadores também que apoiam esta causa e dizer que estou muito feliz, né, em citar aqui sobre esta moção, sobre esse trabalho intenso que vem acontecendo na nossa cidade. É muito preocupante, né, quando a gente fala sobre o controle da dengue, né? A gente viveu aí, há 3 anos atrás, uma pandemia do Covid, e hoje a gente se preocupa, sim, com essa calamidade que vem acontecendo em muitos municípios aqui no nosso Brasil, e a nossa cidade de Ilhabela, que é uma cidade litorânea, né, que nós vivemos em muitas cachoeiras, muitas praias. Então eu quero enfatizar a minha tribuna hoje em agradecimento a todos os servidores que têm feito esse trabalho com muita dedicação, e enfatizar também as secretarias que se empenham, né, em conjunto, para que as nossas famílias venham ter uma saúde com muita alegria e acompanhamento. Então eu quero só aproveitar aqui o meu tempo e passar o boletim, né, de 23 de maio, imóveis vistoriados, 29.169 imóveis vistoriados. Visita aos imóveis especiais e pontos estratégicos vistoriados, 1.000 visitas. Criadouros eliminados, 2.625. Material inservível recolhido, 11.701 kg. Número de imóveis com aplicação de inseticida, 12.250. Denúncias atendidas, 263. Atividades educativas realizadas, 51. Casos positivos, 3.164. Eu quero também pedir para que passe um vídeo que a gente preparou para a população. Não tem áudio, tá, pessoal? É só para a gente ver aí um pouquinho do dia a dia desses guerreiros que cuidam aí da parte do controle da dengue. Ah, tem um pouquinho aí, né, Flávio? Se a gente não fizer essa ação de eliminar criadouros, que a gente chama de arrastão, acaba passando despercebido, e um pneu é um criadouro que 96% das vezes vai dar alarme do Aedes aegypti. Para a água, tá? Então vamos procurar descartar corretamente.
foto da equipe, o trabalho que existe nas escolas, né, de orientação, os mutirões, os trabalhos que foram feitos nos bairros, de informativo. Aí é o pessoal no dia a dia, nas casas, orientando, fazendo o trabalho também do mutirão, recolhendo pneu velho, geladeira, plástico, córregos, grelhas. É onde tudo acontece, né? Naquele cantinho que você menos espera, é onde começa o criadouro da dengue. Piscinas. E aí está a equipe que faz todo esse trabalho. Quero agradecer mais uma vez e parabenizar todos esses servidores, toda a equipe do controle de vetores de Ilhabela. Obrigado e boa noite a todos. Não havendo mais manifestação e nada tratado, declaro encerrada a presente sessão, lembrando que a próxima sessão ordinária será realizada na próxima terça-feira, no dia 4 de junho de 2024. Tribuna Popular, Emily Barros Simões. Você tem 5 minutos. Liga ali para ela. É só alta, né? É, só. Acho que aqui tá bom. Não, você pode subir, você mexe. Som. Ah, aqui, né? Aí, melhorou. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de saudar o excelentíssimo senhor vereador Alessandro Carvalho Vieira, presidente da Câmara Municipal de Ilhabela, e a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Eu sou Emily Simões, sou caiçara e moradora de Ilhabela há mais de 20 anos. E em 2019 eu fui contemplada com uma bolsa de estudos através do projeto da Prefeitura de Ilhabela. E hoje sou psicóloga, graduada pela Universidade de Taubaté e pós-graduando em Psicologia Perinatal e da Parentalidade ou Psicologia Obstétrica pelo Instituto Mater Online. E como uma forma de retribuir todo esse investimento que o município de Ilhabela fez pela minha educação, hoje eu direciono o meu trabalho para contribuir com a saúde mental das mães, em especial as mães aqui do nosso município. Por isso, hoje me tornei representante da mobilização nacional pela saúde mental materna aqui do município de Ilhabela. A Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna é uma campanha partidária e sem fins lucrativos que foi idealizada em 2020 pela doutora Rafaela Schiavo, do Instituto Mater Online, e é liderada, então, por suas alunas em vários estados. Essa campanha visa sensibilizar a sociedade para a causa da saúde mental materna através de ações de conscientização baseadas em evidências científicas. A campanha visa também estimular a construção de políticas públicas que ofereçam suporte adequado às mães em todas as fases da maternidade. Entendemos que não é possível promover saúde mental materna sem políticas públicas que amparem as mulheres mães. E por que é que precisamos urgentemente dar visibilidade para esse tema da saúde mental materna? Talvez a resposta esteja nas 830 mulheres que morrem diariamente por complicações relacionadas ao parto, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde. A mortalidade materna é inaceitavelmente alta, especialmente em ambientes com poucos recursos. De acordo com o painel de monitoramento de mortalidade materna de 2021, a cada 100 mil nascidos vivos, 3,7 mulheres se suicidam no puerpério. E para fins comparativos, 1,92% das mulheres morrem de hemorragia após o parto, na mesma proporção.
Isso significa que hoje nós temos mais mulheres morrendo no puerpério em decorrência do suicídio do que por hemorragia. Assim, o suicídio está relacionado a 20% das mortes de puérperas no Brasil, o que significa que a cada 5 puérperas que morreram, uma foi por ter tirado a sua própria vida. Lembrando que hoje, dia 28 de maio, é o Dia Nacional da Redução pela Mortalidade Materna. E a gente entende que a maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Então, se nós cuidarmos antes, durante e após o parto, nós podemos sim salvar a vida de mulheres e de muitos recém-nascidos. Durante a pandemia, 7 em cada 10 mães tiveram a sua renda diminuída. Em 2020, mais de 8,5 milhões de mulheres saíram do mercado de trabalho devido à sobrecarga do trabalho não remunerado, o que tem causado exaustão mental, depressão e ansiedade. É importante a gente lembrar também que maternidade solo não diz respeito somente a um estado civil. E embora não tenhamos dados precisos, há uma infinidade de mães casadas que estão coabitando com o pai da criança e que também continuam sendo as principais, e se não as únicas, responsáveis pela criação, cuidado e sustento dos filhos. A maioria dessas mães estão exaustas, sobrecarregadas e adoecidas. É importante ainda considerarmos o impacto do não planejamento gestacional. Hoje o Brasil registra anualmente cerca de 3 milhões de gestações, e dentre elas, mais de 55%, ou seja, mais de 1,5 milhão das gestações hoje no Brasil, não são planejadas. E quem não consegue planejar são principalmente as mulheres com maior vulnerabilidade social, as mais jovens, de baixa escolaridade e que não têm uma situação conjugal estável. Além disso, um dos dados mais subnotificados e que representam um imensurável dano à saúde mental das mães e, consequentemente, de toda a família e sociedade, é a violência obstétrica, que tem atingido cerca de 45% das mulheres na rede pública brasileira e 30% na rede particular. E essa violência tem causado danos não somente físicos, mas emocionais e muitas vezes irreversíveis, aumentando o risco de depressão pós-parto e suicídio materno. Quanto ao adoecimento psíquico, o período de gravidez, parto e puerpério, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é o período mais vulnerável para as mulheres apresentarem um problema de saúde mental. Hoje, no Brasil, dentre essas 3 milhões de gestações que ocorrem anualmente, aproximadamente 57% das mulheres grávidas ou no puerpério estão apresentando alguma alteração emocional significativa, ou seja, mais da metade das mulheres hoje na gestação e pós-parto estão adoecendo. Dentre elas, então, 65% estão apresentando sintomas de estresse significativo, 35% com alta ansiedade e 25% dessas mães com sintomas de depressão. Essas alterações prejudicam não somente a saúde mental das mulheres mães, mas também trazem consequências negativas para as crianças, favorecendo nascimentos prematuros e de baixo peso, além do atraso no desenvolvimento infantil. Nós sabemos que mães que estão vivendo com a depressão apresentam menos estímulos sensoriais, cognitivos e afetivos aos filhos. O adoecimento psíquico interfere na capacidade materna de cuidar de si mesma e do lactante, e em casos mais graves pode levar a psicose, suicídio e infanticídio. Por isso, faz-se fundamental abrirmos janelas para discussões sobre prevenção e promoção à saúde mental materna, pois o fato é que estamos perdendo as nossas mulheres, as nossas mães, e não só pela morte real, mas também pela morte enquanto vida, com muitas desistindo de viver e apenas sobrevivendo sem dignidade, sem prazer e de forma invisível. Muitas vezes, os municípios brasileiros não investem na atenção básica de prevenção, deixando de contratar mais psicólogos para atuarem na promoção da saúde mental, para gastarem com tratamentos psiquiátricos e remédios para as pessoas adoecidas mentalmente. Só que um estudo intergeracional da Fiocruz do ano passado, de 2023, revelou que o custo de não cuidarmos... Mais um minuto, tá? Mais um minuto? Está acabando. De não cuidarmos da saúde mental materna é elevado, e o prejuízo pode chegar a 5 bilhões de dólares por ano, o que dentro da realidade brasileira seriam 26,16 bilhões de reais por ano no Brasil. Assim, senhores vereadores, entendemos como a nossa luta pela saúde mental materna é importante?
Entendem como a prevenção e a conscientização para a saúde mental materna são importantes? Por isso, nós precisamos que esse serviço de prevenção faça parte das políticas públicas, porque saúde mental materna é questão de saúde pública. Eu agradeço aos visitantes e aos vereadores, especialmente ao vereador Alessandro Carvalho Vieira, por trazer esse projeto para apreciação. Eu sou Emily Simões, sou representante da Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna e eu luto pela causa da saúde mental materna. Obrigada. Boa noite a todos. A sessão ordinária será realizada na próxima terça-feira, no dia 4 de junho de 2024. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Boa noite. Minha cidade, meu